eu perguntar pra você, as pessoas estão em casa, a pessoa que já tem uma loja já estruturada ali, o que que você recomenda pra caso ela queira, a mentalidade dela, caso ela queira expandir o negócio dela? Primeira coisa que ela tem O que 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 ela tem que fazer, olhar? primeira coisa que ela tem que olhar é, eu quero expandir, tá? A minha gestão está top. Por que eu falo isso? Porque a gente errou nisso. Ô, Brito, você é louco, all-in? Erramos, pô. A gente erra. A gente não tinha expertise nisso. Depois que a gente entendeu esse jogo, eu falei, putz, cara, agora tá top. Agora tá massa. Mas a gente queria expandir sem ter a gestão muito alinhada. Gestão financeira, gestão operacional. Então, quando a pessoa ela quer expandir, beleza. Essa loja já roda sozinha? Roda. Essa loja, ela tá muito bem feita a gestão financeira dela? Tá. Essa loja tá muito bem feita a gestão operacional dela? Dá. Tá. Então, beleza. Então, eu vou sair um pouquinho aqui e vou olhar outra coisa. Aí você vai até o lugar, fala, caramba, esse local aqui é isso, 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 isso. Bacana. Então, você tem que ver também se o teu negócio é replicável. Se você consegue replicar o teu negócio. Né? Exemplo. Com a mentalidade que eu tenho hoje, de 6 anos de all-in, presta atenção no que eu vou falar, hein? Eu não teria feito um cardápio que eu fiz. Eu criei um monstrinho. E aí agora eu tô tentando diminuir esse monstrinho. Foi um erro que eu cometi. Não é que foi um erro. É muito top para ter uma loja. Foi muito top para ter uma loja. O all-in, há 6 anos atrás, ele foi criado para ter uma loja só. E não ter 3, 4, 5. Por quê? Porque a nossa logística de como fazer o hambúrguer era muito difícil. Então eu tinha bacon, eu produzia o meu bacon. Eu tinha presunto, eu produzia o meu presunto. Eu tinha pastrame, produzia o meu pastrame. E eu tinha brisket, eu produzia o brisket. Gente, pra quem não sabe o que é pastrame, pastrame é feito do peito bovino, uma carne curada. Só vou falar, já vai dar vontade de desistir, tá? Então vamos lá. O que é pastrame? É um peito bovino, onde você pega esse peito bovino, você limpa ele e você coloca ele imerso em um brine, que chama, que é uma salmoura, com 12 tipos de especiarias. Por que eu falo 12? Porque a gente usava 12 tipos de especiarias. Canela, pimenta, mostarda em grãos, pimenta branca, zimbro, que mais tinha lá? Deixa eu lembrar aqui. Açúcar, sal. Então tinha muita coisa ali e tudo era muito bem medido. Não é todo mundo que sabe fazer um pastrame bom, não. Né? Não é todo mundo que sabe fazer um pastrame bom. Por quê? Porque tem muitos condimentos. Se você errar a mão nenhum, ele vai sobressair aquele gosto de um ingrediente. Então, você faz isso. Você deixa essa carne imersa e você injeta esse líquido nela. Tem o sal de cura também, né? E aí você injeta. Deixa ele quietinho 15 dias na câmara fria. Ou seja, você já apagou a carne, ele tá 15 dias lá, você compra ele o quilo, e aí você tira ele depois, dá um banho nele para tirar o excesso de tempero, retempera com quais os mesmos com os mesmos ingredientes que foi na mistura líquida, retempera, porém seco, coloca para defumar 6 horas com temperatura controlada entre 100 e 90 graus. Caralho. Depois que passou 6 horas, você embrulha ele e aí você finaliza a cocção. Tem gente que coloca no vácuo e cozinha. A gente embrulhava ele no alumínio e colocava para finalizar a cocção até quebrar as fibras. Mais ou menos, a gente gostava do pastrame bem molinho, tipo desmanchando mesmo, porque o peito bovino é uma fibra longa que se você não quebrar fica uma carne muito dura. É uma carne muito dura. Então você tinha que quebrar o colágeno, você tinha que fazer com que as fibras dele, se você fizer assim, se você colocar uma colher, ele desmancha. Então, aproximadamente aí umas 16 horas no total. Puta! Não, tipo, dá pra fazer mais rápido? Dá, mas não fica tão bom igual a gente fazia, né? Pelo menos do jeito que a gente fazia. Tem gente que faz mais rápido. Então, o pastrame era isso. E aí, o Cara, presunto... eu não sabia que dava esse trampo todo não, viu? Cara,
E Eu sou bom em comer. cara, era muito trabalhoso você fazer isso. Detalhe, você comprava um peito bovino de 5 quilos e você finalizava ele no final lá, ele perdia aí 30, 40%. Ele perdia 30, 40% do peso. Puta. Nossa, eu dobrava de preço. Entendeu? Então, assim, o amigo que quer fazer defumado não desiste, tá? Mas avalia muito bem o que ele quer fazer. É o Leonardo. É o Leonardo. Então, Leonardo, eu não tô falando isso aqui pra você desistir, muito pelo contrário. Porque se você fizer, você vai ter um diferencial. A gente parou um pouco na pandemia e teve um cara que falou assim, ó, cara, eu printei isso. E foi tipo um tapa com luva de... Pelica. Brito, não vai ter mais os defumados? Porque se não tiver mais os defumados e for um hambúrguer comum, você tá igual qualquer outra hamburgueria. Falei, cacete, velho. Eu não quero. Eu compro em qualquer outra. Mas se você pôr os defumados, você se diferencia. Mas dá muito trabalho. Entendeu? Então, na pandemia, a gente tirou um pouco o pé. Mas agora a gente vai voltar. Pressão total. Os defumados. Os defumados. Ou retorno. Dá pra fazer um filme. Com essa explicação aí, dá pra fazer um filme. Celo, manja pouco. E nesse nível de conhecimento técnico, uma vez a gente tava trocando ideia lá no shopping lá. E isso é natural, né, cara? É natural, é dia a dia. É a mesma coisa que você falar de igual você deu a aula pra mim, não, porque isso aqui muda isso aqui. Eu falei, caramba, velho. Mas como que sabe isso, mano? Não, porque, não, isso aqui, aí você fala assim, como é que sabe isso? O cara ficava a madrugada inteira estudando. Exatamente. O cara criou uma loja só pra testar a parada, velho. Exatamente. Qual que é a correlação que eu faço? Quanto você acha? Quantos brisket, quantos pastrames, quantos presunto eu perdi pra poder aprender? Poder fazer direito. Pra poder fazer direito? Vários, pô. Vários. Entendeu? Então, assim, não tem jeito, mano. Tem que praticar, tem que fazer. Né? É uma frase tem que ir pro campo de batalha. Tem né? que ir pro campo Às de batalha. vezes eu achava meio maluco. Cara, eu tenho uma loja pra fazer de teste. Eu acho que eu sou meio xarope. Às vezes eu ficava pensando comigo. Tá entendendo? Mas não é, mano. Teve a burocracia de criar um Cara, CNPJ. é tipo assim, mano. Tá com medo de cagar, não come, mano. Então eu quero fazer. Eu não vou ficar passando vontade. Quer moleza, Será? senta no pudim, caramba. Será que vai dar certo? Não, essa dúvida eu não passo não, nem a pau. Eu tinha perguntado Bora. lá da... o que a pessoa precisa ter, né? Pra que ela achar que ela precisa crescer. Quando ela quer crescer, o que ela precisa ter? Você falou da gestão. Gestão, O que mais que ela precisa mentalidade. ter? Mentalidade. Porque se... Você tem que ter mentalidade, você tem que ter Ó, pera aí coragem. rapidinho. Meu filho me cagueta toda vez que eu falo, então eu não vou nem mentir dessa vez. Eu vou no banheiro e já volto. Toda Aê! O cara já mandou ver. Vai lá, Toda papai. vez. Foi uma vez. Então, o que precisa ter? Cara, gestão em primeiro lugar. O controle de toda a operação. 100%? Não vai ter 100%. Mas você precisa estar muito bem alinhado. Você precisa falar, olha, a carne chega a tal dia, isso faz isso, o fornecedor é esse, não sei. Você tem que ter muito bem desenhado ali todo o contexto para você poder escalar. Por quê? Porque é uma outra equipe, é um outro lugar, entendeu? Então, assim, você precisa disso e dar condições de ter a mesma estrutura do que a outra. Porque senão você fala, beleza, eu vou para um outro lugar, mas você não dá estrutura, pô. Aí você fala, mas aquela loja lá fatura mais, tá? Mas você colocou aqui uma estrutura diferente. Entendeu? Então você tem que ter Uma estrutura, uma região. uma região. Então, assim, por que eu falo isso? Porque quando você tá em uma cozinha, cara, quando você vai pra outra, é diferente, cara. Os outros falam, não tem nada a ver. É diferente. E é quase tudo diferente. Entendeu? Por quê? Porque você vai ficar meio que perdido ali e tal. Então, mas se você consegue manter uma estrutura igual... Vamos falar de um grande aí? Vamos falar do McDonald's? Cara, a estrutura dos caras é igual, mano. Padrão em todo o mundo. Padrão em todo o mundo. Por que você acha que ele fez aquela ilha lá? Que você pega o pão, coloca no toaster, cai, joga pra cá, pega os condimentos, pega um hambúrguer, pega o queijo, embalou, joga pro escorregador. Pra facilitar a vida. Chapa de um lado, fritadeira, às vezes é chapa de um lado, fritadeira do outro. Só o que muda às vezes é isso. Então, assim, você precisa, além da gestão, além do conhecimento técnico da gestão, você precisa ter uma estrutura e tem que ter coragem para fazer a parada. Porque não é fácil, cara. Não é fácil você expandir, você ter mais de uma loja, né? E a dica que eu dou é cresça
em aspiral, uma coisa que a gente não fez. Foi assim. Não, em aspiral, ou seja, a gente tinha uma loja em... A gente tem uma loja em Santo André e a gente foi pro Itaim, pô. Ah, entendi, agora entendi. Cara, é tipo 1 hora e... Com trânsito, 1h30 pra gente sair de Santo André e ir pro Itaim. Por isso que muitas vezes eu não estou lá todos os dias. Entendeu? Então, assim, porque é muito longe. Então, crescer em aspiral é o quê? Você crescer em volta da sua primeira loja. Por quê? Porque você consegue passar em quase todas. Né? Eu tô com o alemão aqui. O alemão é um cara que ele falou pra mim no carro, falou assim, ó, eu quero montar os meus restaurantes, se possível, na mesma rua. Por quê? Porque ele faz em uma linha reta, tudo. Então ele consegue passar nos 5, 6 restaurantes dele num único dia. E se possível, e se quiser, a pé. Então o crescimento em aspiral é você crescer devagarzinho em torno do seu primeiro negócio. Você vai ganhando corpo, você vai ganhando maturidade, você vai vendo o que está dando de errado e o que está dando de certo. E aí você vai expandindo em aspiral. Aí você não faz, por exemplo, abrir uma aqui, vou abrir outra na cidade. Cara, vai complicar a sua vida se não for uma franquia, né? Mas até para uma franquia é difícil. O crescimento teria que ser e tem que ser aspiral. Essa é a dica. Por que eu falo isso? Porque a gente vem aprendendo sobre isso. E falando disso de iFood, né? E quando a pessoa quer crescer, né? Por exemplo, no restaurante do meu pai aqui. Restaurante pertinho dele ali, já tentou copiar o cardápio dele. Não vai dar certo, porque é um público diferente, você tem que ver o seu, tem que checar o seu. Então, pra você querer crescer, você vai fazer tudo de novo. Você vai testar o seu público, você vai ver qual é o produto mais certo. Não é uma fórmula mágica. Não é uma fórmula mágica, você Entendeu? vai ter que fazer tudo de novo. Entendeu? Não é uma fórmula mágica, você tem que filtrar, até porque delivery, né, sem filtro, mas nisso você tem que filtrar. Então você tem que fazer o quê? Falar, cara, não é porque deu certo aqui que vai dar certo no outro local. Aí você tem que fazer aí o quê? Você tem que ver qual é o campo, você tem que fazer uma análise, né, primeiro do local e depois você começa a ampliar. Porque, não, beleza, eu abri aqui e vai dar certo lá. Então vai dar certo lá, vai dar certo. Não só é replicar, assim. não é só replicar. Não é só replicar. Então, assim, você precisa realmente ver qual é o público. Por exemplo, eu tenho uma loja no Itaim. Só que eu vim da Zona Leste, São Mateus. Então, se eu quiser abrir uma loja em São Mateus, eu posso até abrir um Itaim em São Mateus. Mas só que eu tenho que ficar muito ligado. Por quê? Porque se eu colocar, de repente, um hambúrguer de R$40 lá, o cara vai olhar pra mim e falar, pô, mano, um hambúrguer de R$40 não vem nem uma batata, não vem nem um refri. Por que eu tô falando isso? Porque você precisa conhecer o público local. O que tá sendo vendido? Quem que tá vendendo mais aquilo? Por que ele faz isso? Por que ele tá cobrando esse preço? Então, ali é você sentar ali no teu escritório ali, independente de qual lugar que seja o teu escritório, e falar, cara, por que tá fazendo isso? Por que faz assim? E se eu fizer assim? É estudar mesmo. O negócio tem que ser estudado, né? Não é só, eu acho, então vamos fazer e já era. Coisa que você deve ter feito também, o meu pai também fez, né? Começou a comprar marmita de concorrente, pegar os folhetos, como na época do folheto, né? Pegar e estudar mesmo. Você tem que ir até o local, você falar, mano, quem que vende mais aqui? Fulano. Então vou pedir um delivery. Aí você pede, mas você tem que pedir fazendo análise. Quanto tempo demorou? Entendeu? Como que chegou? Que embalagem que ele tá usando? Se veio alguma coisa a mais. Por quê? Porque você estuda e fala, poxa, eu acho que eu posso melhorar nisso. Por quê? Porque ele não faz isso. Posso melhorar nisso, porque ele não faz aquilo. Ou fala, caramba, que negócio massa que ele tá fazendo, velho. Olha, demorou 25 minutos pra chegar em uma sexta-feira. Pô, Brito, isso é impossível. Mas por que o cara tá fazendo? Ou ele não tem pedido, ou ele é muito eficiente. Ou a operação dele tá certinha. Ou a operação dele tá muito certa. Então, assim, é uma parada realmente de você estudar um negócio e colocar em prática, né? Então tem que ser feito assim, não dá pra ser só num chute, vou fazer aí, já era, vamos ver o que dá certo. Não vai dar certo.